Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 129, sempre evoluindo, parte 2. Oi, gente, tudo bem? Não sei se você escutou o podcast de ontem, que foi o Sempre Evoluindo, a parte 1, onde eu trago ensinamentos, ideias do autor e palestrante Jim Rohn. Como eu já falei, ele é um dos pioneiros aí em desenvolvimento pessoal e tem muito conteúdo dele, muito interessante para ser passado. E então, no episódio de ontem, o 128, eu falei então de 5 princípios que ele fala que a gente precisa trabalhar todos os dias para a gente continuar sempre evoluindo, melhorando então o nosso desenvolvimento pessoal. No episódio de ontem foi falado 5 que são propósito, autoconfiança, entusiasmo, excelência e preparação. Nesse episódio de hoje, então, eu vou continuar com mais 5 princípios para a gente estar buscando, então, o melhor do nosso autodesenvolvimento, do nosso desenvolvimento pessoal. E o número 6 da lista do Jim Rohn é autonomia. Na verdade, é autonomia no sentido de contar conosco mesmo. Ele fala que existe muito poder nisso, da gente contar com a gente mesmo quando a gente precisa de alguma coisa. Tem quem não gosta de estar recebendo as coisas dos outros, tá sempre uma ajuda aqui, uma ajuda ali, não tem nada errado com isso. Mas ele explica a importância da gente conseguir contar com a gente mesmo quando a gente precisa de alguma coisa. E para isso, claro, a gente se prepara, né? Então a gente vai sempre buscar melhor, mas isso ajuda a gente a aumentar a nossa autoconfiança. Quando acontece algum problema, alguma coisa, a gente para e pensa, peraí, o que eu sei? O que eu posso buscar, que eu já tenho dentro de mim, que eu posso estar trazendo para isso? E claro, depois, se precisar, a gente vai então buscar ajuda de outras pessoas, mas a gente precisa aumentar todo dia, acreditar mais que a gente tem a solução dentro da gente e ter isso na cabeça. Sim, eu consigo, sim, eu dou conta, sim, é bom eu contar comigo mesmo, que eu sou uma pessoa que eu posso contar, que eu não vou falhar comigo mesmo. Então, esse número 6 aqui é autonomia. Então, é aprender a contar primeiro com você mesmo, e assim você vai aprender a nunca ficar reclamando muito, ficar se explicando muito, porque você está contando com você mesmo. O número 7 é a imagem. A imagem, como os outros te enxergam e como você enxerga os outros. E ele diz, é importante como as pessoas te veem. Caso não te vejam como um líder, tem grandes chances que eles nem prestem muita atenção em você. Se eles não te veem como alguém que consegue estar em controle, ter o controle da própria vida, pode ser que eles nem confiem em você, não confiem em alguma tarefa para você. Se eles não enxergam você como alguém com objetivos, provavelmente não vão te seguir. Você não vai ser exemplo, você não vai ser inspiração dessas pessoas. E se as pessoas conseguem ver você como alguém que tem controle da situação, que quer crescer, se te enxergam assim, dessa maneira, você pode ganhar muita coisa no teu dia, na tua semana, no teu mês, porque você vai atrair pessoas assim, pessoas com essa mentalidade, com essa imagem para sua vida. Mas a imagem mais importante é a imagem que você tem de você mesmo. Isso vai até da maneira como você se veste, como você anda, da maneira como você pensa, da tua capacidade de aprendizado. Então você precisa enxergar tudo isso em você. Como
que você cuida de você mesmo. Tudo isso é importante para a imagem que você tem de você mesmo. Saber que você você se enxergar numa pessoa como você gostaria realmente de ser. Então, com mais confiança, que não tem um andar mais confiante, se arruma não no sentido chique, exuberante, de marca, não é essa situação. É você estar bem ajeitado, mostrando que você está disposto para o teu dia, que você está disposto a aprender, disposto a crescer. Isso é muito importante. E saber que se você precisa de alguma habilidade que precisa ser melhorada, que você vai buscar como fazer isso, o que precisa melhorar. Porque sim, a gente precisa olhar para o futuro, por conta de certas ocasiões, certas coisas, a gente precisa olhar para o passado, mas o lugar mais importante que devemos olhar é para o espelho. Como que eu me apresento para os outros é importante, mas como eu me apresento para mim mesmo é muito mais importante. Isso desenvolve a tua autoconfiança, a tua autonomia e o poder de contar com você mesmo. O princípio número 8 é caráter. Tornar-se uma pessoa de grande valor. Caráter é uma coisa muito importante. Uma pessoa de princípios que se ganha respeito, honesta. Precisa-se de caráter para prosperar com integridade, gente. E assim ter um progresso que não irá falhar, pois é feito com honestidade, princípios, boas intenções e bom caráter. Que as pessoas possam te ver como uma pessoa honesta e sempre disposta a fazer o que é certo. E sempre pronto para ajudar. Não deixe subir para a cabeça quando você vê uma oportunidade e você querer pular etapas, processos e dar aquele jeitinho aqui e ali. Não devemos fazer isso, porque você precisa criar uma estrutura sólida para o seu crescimento, para o seu progresso, mesmo que leve mais tempo. Lembre-se, pessoas contam conosco e precisam do nosso bom caráter. O princípio número 9 é a autodisciplina. Todos temos esse desafio, porque é muito fácil, principalmente quando estamos trabalhando duro em alguma coisa, é muito fácil largar e desistir. Mas lembre-se, tem muita gente contando com você. Tudo o que fazemos está ligado com alguém que espera algo de você. Todo tipo de trabalho, seja ele em casa, tem a família que conta com você, seja ele no seu trabalho, enfim, onde você ganha o seu sustento, tem alguém contando com o seu trabalho. Por exemplo, se você faz uma compra online, a pessoa que vai te enviar não está afim de trabalhar aquele dia ou aquela semana, você vai demorar mais para receber o teu pedido. Isso não vai te fazer feliz. E isso, alterar o seu ânimo, vai alterar a tua vida. E assim vai, porque daí você vai, às vezes, não ser tão simpático com o próximo que você conversar, e assim você vai afetando numa cadeia de energia que vai passando para todo mundo. Então é importante a gente se disciplinar e pensar assim, o que eu tenho para fazer, o que me comprometi a fazer, importa, não só para mim, mas para todo mundo. Tem muita gente envolvida. Então, se todos tivermos a disciplina de dizer e fazer, eu farei o melhor trabalho que posso. Sim, haverão erros, claro, pois nós somos humanos, mas a gente vai consertar esses problemas e fazer o melhor que a gente puder. Então, essa é a parte da autodisciplina, de entender o quanto o nosso trabalho é importante. E isso ajuda a gente lembrar que é importante manter a disciplina. E então, número 10, ele fala da performance extraordinária. É pedir a você mesmo resultados extraordinários. É querer fazer algo sempre muito bem feito. Se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa fazer extraordinário. Se você quer ter muito dinheiro, uma fortuna extraordinária, você precisa fazer umas coisas extraordinárias. Pessoas que têm grandes resultados é porque buscam fazer algo grandioso. Então, se você quer trabalhar pouco, você vai ter pouco resultado. Vai trabalhar bastante, você vai ter mais resultado. E quanto mais
afinado você for, quanto mais você estudar, quanto mais você se caprichar nas suas habilidades, mais resultado você tem. Você precisa exigir isso de você. Isso não vem de fora. Ninguém pode, ninguém deve te pedir isso. Você pode se inspirar até em outra pessoa, mas essa vontade de ter uma vida extraordinária vem de você. Então, tenha o princípio da performance extraordinária. Querer ter uma vida extraordinária é fazendo coisas extraordinárias. E isso vem de você, é você que exige. Por exemplo, a sociedade não te pede que você não tenha um ataque cardíaco, mas se você quiser escapar de ter um ataque cardíaco, você precisa pedir, exigir a você mesmo que você não tenha esse ataque cardíaco. A sociedade não te pede para você ter uma ótima saúde. Você tem que pedir isso para você mesmo. A sociedade não te pede para você fazer exercícios físicos todos os dias. Mas se você quer ter uma boa saúde, você precisa exigir isso de você. A sociedade não te pede que você leia vários livros por semana e aumente assim a sua inteligência e seu conhecimento. Você tem que fazer isso por você mesmo. Certo, gente? Então esses foram os outros 5 princípios que o Jim Rohn fala então pra gente melhorar o nosso autodesenvolvimento, o nosso desenvolvimento pessoal, buscando sempre aprimorar a nossa vida. E lembrando que quando a gente melhora a nossa própria vida, a gente melhora a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Não é verdade? É muito mais gostoso estar do lado de pessoas que querem avançar, que não estão sempre reclamando, que estão sempre pensando no futuro, enxergando as coisas de maneira mais positiva e buscando caminhos para ir atrás. E não só fica sentado reclamando, esperando que tudo caia do céu. Não é verdade? Então vamos juntos nessa busca do desenvolvimento pessoal. Procure ler mais, vá buscar cursos, livros, o que for para você sentir esse aumento esse teu desenvolvimento. Você vai ver a pessoa que você vai se tornar. Beleza? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!